tarde, boa quinta-feira no ar o seu Esporte Total. Boa tarde, Milonga. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Léo. Boa tarde, você aí do outro lado da telinha. Hoje, quinta-feira, né? Que beleza, hein? Já se aproximando. Teve rodada do Brasileirão. Teve rodada e tem mais jogo hoje também, mas vamos lá. É isso aí, a gente vai começar falando com você, Léo. Tá vendo só? O Cruzeiro não ganhou de ninguém ainda, mas ganhou do Botafogo ontem por 1-0. O que aconteceu? Aconteceu várias coisas, né? Primeiro que o Ricardo Gomes, ele entrou com um time muito errado. Você vê que no primeiro tempo o Botafogo só teve 36% de posse de bola. Gerson, que nunca jogou nesse ano, estreou ontem praticamente como titular. E tá aí, o Cruzeiro jogou muito bem. Então, o gol assustador. do Cruzeiro aí, né? O gol do Elber. É assustador o primeiro tempo. Tem que dar um jeito, senão já ligou a alerta vermelho, né? Tá bem próximo lá da zona da degola, Tá 15º lugar, enfrenta agora o Santos que tá em 14º, domingo 11 horas. Vamos ver esses dois desesperados. Por que não entrou aquele jogador que veio do Fortaleza? Eu também fiquei nessa expectativa do cearense. Isso. Ele já estava pronto, já estava regularizado, só que opção do treinador. Provavelmente não fez nenhum treino. Ricardo Gomes geralmente ele gosta que pelo menos o jogador faça aquele treino básico com os outros. Então ele deu oportunidade ao garoto que já estava aí um tempinho, mas não foi bem, né? Não deu esse suporte bem à zaga, é um volante. E recuou o Salgueiro, que também não jogou bem mais uma vez. E é até frustrante, né? A gente falar do Salgueiro, uma contratação que o Botafogo esperava muito bem, mas não rendeu. E o ataque do Botafogo não funciona, né? Milonga, a gente sempre bate nessa tecla de que o estadual, o brasileiro, é muito diferente do estadual. E o Botafogo vem confirmando isso, né? Fez uma grande campanha no Carioca, mas não está se firmando aí no Brasileiro. Exatamente. E o Botafogo corre um risco, como ele disse, já foi ligado o alerta, porque quem não se lembra do Vasco no ano passado, que no primeiro turno, né, fez uma campanha ridícula, né? 13 pontos. 13 pontos, a brincadeira, e só no segundo turno, já na metade, é que ele foi reagir, e se está na demais, Série né? B, está porque mereceu estar. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então o Botafogo, se não realmente tomarem providências, o time do Botafogo, que ontem, como ele disse, primeiro tempo, quase a posse de bola total do Cruzeiro, e como você lembrou, o Cruzeiro não tinha vencido ninguém. No segundo tempo, o Botafogo ainda criou umas duas situações de gol, não é? E o Cruzeiro não jogou bem. Não jogou bem. Não jogou o bem, goleiro do Botafogo levou um azar naquele gol também, né? A bola passou no vão das pernas, né? Do Elton Leite. Mas toma cuidado porque, olha aí, já está realmente preocupando bastante nesse começo de campeonato, a situação do Botafogo. Milonga, daqui a pouquinho a gente volta a falar do Brasileirão, porque Letícia Nunes está chegando aqui agora na redação e ela está trazendo uma notícia para a gente. Parece que um jogador do Goitacás foi preso. Letícia está chegando aqui para falar com a gente. Boa tarde, Letícia. Amanda. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Letícia. Obrigada. Então, Amanda, a gente acabou de voltar, nossa equipe acabou de voltar da Delegacia do Centro, os delegados Geraldo Rangel e Pedro Emílio, junto com o comandante do 8º Batalhão, convocaram a imprensa para falar um pouquinho da Operação Fair Play, que foi deflagrada nessa manhã, não só em Campos, mas também em São João da Barra, São Francisco e em diversos bairros aqui da cidade. Então foram 12 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Desses 12 mandados, 10 foram cumpridos e os outros 2 vão ser cumpridos ao longo do dia. Outros 2 homens foram presos também em flagrante durante essa operação, e desses 10 mandados, os 10 presos, né, tem um jogador do Goitacás, que segundo informações que a gente obteve lá na delegacia, seria o Pedrinho, que é atacante. Então, o que acontece? Agora a polícia vai ter 30 dias para poder investigar se esses homens, todos eles da torcida organizada do Flamengo, se eles têm a ver ou não com o assassinato do Birigui em março. Ah, então essa operação é para descobrir quem são os responsáveis pelo assassinato do Birigui. Também. Além dos responsáveis pelo assassinato da ligação, né, porque quem matou o Birigui já foi preso na época, e também por formação de quadrilha, já que a polícia já estava investigando que as torcidas do Vasco e do Flamengo estavam numa rivalidade nas redes sociais, publicando vídeos e fotos que estavam ameaçando uns aos outros. Então a polícia, preocupada com esse tipo de atitude que nunca aconteceu em Campos, deflagrou essa Operação Fair Play para poder prender e descobrir o que está acontecendo, porque até então ninguém
tinha se manifestado que ninguém queria colaborar com a polícia. Nossa, e você falou com o delegado, né? A gente tem A gente o áudio tem dele. o áudio do delegado Geraldo Rangel falando com a gente. Eu não vou adiantar a participação de cada um. O inquérito ainda está em andamento, a prisão temporária, como eu disse, serve para isso. Então seria levião da minha parte antecipar qualquer tipo de conclusão. Então nós temos 30 dias de prisão temporária, renováveis por mais 30. Aí sim, ao final do inquérito policial, a gente vai poder se manifestar em relação ao que cada um efetivamente fez. Todos, como eu disse, estão envolvidos de alguma forma, motivo pelo qual a prisão foi decretada. Seja na cena do crime, do homicídio, seja através de fotos e vídeos na internet. Milonga, a gente vê constantemente brigas de torcida, o que a gente já fala aqui que é um absurdo, isso não é atitude de torcedor. Agora, chegar ao ponto de cometer um crime, formação de quadrilha, aí a coisa é feia, né? Isso a gente está cansado de ver, infelizmente isso acontece, tomou conta do futebol, principalmente. Você vê em São Paulo, constantemente ocorre até óbito, não é? Em confrontos de torcedores, não só dentro dos estádios, mas fora. São torcidas que esperam torcedores, por exemplo, no metrô, na estação do metrô, e abatem ali, pauladas ali. Eu me lembro de uma cena, há um ano atrás, mais ou menos, em que vários torcedores encontraram outro com a camisa do Santos numa estação de metrô, e espancaram, mataram. Ainda tinha uma moça também na torcida organizada lá, do outro time lá, acabou chutando o cara depois de estar abatido. Quer dizer, são coisas que a gente não entende bem, né? Isso é coisa, vamos desculpar, é coisa de marginal. Coisa de marginal, não é? Verdade. Porque não é torcedor, o cara vai torcer, se faz uma gozação com o outro porque perdeu, né? Se faz uma crítica, uma brincadeira, o outro responde depois, e tal. Mas a ponto de contratar, de matar o outro, é brincadeira. Isso acontece muito no futebol paulista e agora no Rio de Janeiro também. Você lembra aquele jogo? É do Vasco lá com o Birigui era líder da torcida do Vasco, né? Em Joinville. Sim. Lembra o Vasco Atlético Paranaense em Joinville? O jogo do rebaixamento, né? Do rebaixamento, coisa... Rapaz, isso é coisa que não... Eu acho que é uma coisa, tem que acabar com isso. É verdade. Tem que acabar com isso, né? Você vê que lá nos estados, lá na Inglaterra, tinha os hooligans, né? Até houve até um filme, o Hooligan 1 e Hooligan 2, pela violência, provocando tragédias, assassinatos, mortes aos montes nos estádios, foram proibidos de ter acesso ao estádio de futebol. Então isso precisa acabar. Urgentemente, né, Milonga? Com certeza. Amanda, e só lembrando que todos os detalhes, agora foi só uma pequena parte da entrevista que a gente teve com o Geraldo Rangel, todos os detalhes, 6h45, no Terceira Via Notícias. É isso aí, você fica ligado. E vou aproveitar que a Letícia está aqui. Me diz uma coisa, tem palpite para o jogo de hoje? Olha, a pessoa tá meio desesperançosa, né? Porque ultimamente a gente espera a vitória. Não vou arriscar nada, mas a gente espera a vitória. Vitória do Vitória ou vitória do Flamengo? Vitória do Flamengo, né? Obrigada, Letícia. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Você não sai daí. É pai e bola.